Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa passagem é uma das passagens mais consoladoras do Novo Testamento. Paulo, mais uma vez, repete em seus ensinos a exortação, a esperança diante da volta do Senhor para o seu povo. Ele chama a esperança da igreja de esperança bendita. E essa esperança bendita que ele se refere é a vinda do Senhor para os seus. É aquela vinda que popularmente é conhecida em nosso meio como arrebatamento da igreja. E nesta oportunidade, quero compartilhar com os irmãos uma rápida palavra sobre o tema Vem depressa, Senhor Jesus. O que você precisa saber sobre o arrebatamento. Então, a primeira coisa é a definição. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento vem da palavra latina raptus, que as Bíblias latinas traduzem como a palavra grega harpazo, usada 14 vezes no Novo Testamento. A ideia básica é remover ou arrebatar repentinamente, bruscamente. Esse é o significado da palavra arrebatamento. O arrebatamento da igreja, teologicamente falando, é um evento miraculoso de proporções espantosas, o repentino desaparecimento em massa de milhares de pessoas da face da terra. Alguns ultimamente têm zombado e escarnecido dessa definição de arrebatamento, principalmente alguns simpatizantes do pós-tribulacionismo, alguns dos críticos mais mordazes da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Eles têm escarnecido de afirmações desse tipo que eu estou fazendo por parte de uma grande parcela dos evangélicos, principalmente aqueles que não fazem parte da tradição reformada, que simpatizam o dispensacionalismo, que defende o arrebatamento pré-tribulacional. Esses cristãos têm sido ultimamente fortemente criticados nas redes sociais por youtubers profissionais, por pregadores de tradição reformada simpatizantes do pós-tribulacionismo. Na cabeça dessas pessoas, essa vinda iminente de Cristo e esse evento miraculoso de proporções espantosas antes da tribulação, para essas pessoas é uma ilusão, mesmo que seja popular. É uma doutrina equivocada, é uma conclusão equivocada dos ensinamentos do apóstolo Paulo, segundo essas pessoas, e não necessariamente segundo a Bíblia. O arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, é a bendita esperança da igreja de Cristo. Paulo acreditava na vinda iminente de Jesus, no retorno de Cristo para arrebatar a igreja nos seus próprios dias. Essa expectativa ardia no íntimo dos primeiros discípulos e perdurou durante décadas na igreja apostólica e na igreja pós-apostólica, na igreja primitiva, como nós chamamos. Então, o arrebatamento é um evento miraculoso de proporções espantosas, em que ocorrerá o desaparecimento de milhares de pessoas simultaneamente dos 4 cantos da terra. Essa é uma definição teológica, dispensacionalista, pré-tribulacional do arrebatamento, fundamentadas no significado original da palavra e nas descrições desse fenômeno pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Como será o arrebatamento? Segundo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 principalmente, Paulo dá alguns insights, Paulo dá alguns detalhes
de como será o arrebatamento. Segundo ele, será dada uma palavra de ordem, e uma palavra dada pelo próprio Senhor, uma palavra de ordem dada por Jesus. Depois, a voz do arcanjo será ouvida. O único arcanjo citado pelo nome na Bíblia é Miguel, o anjo que protege, que peleja pela nação de Israel, pelos israelitas. E a trombeta de Deus soará, diz o apóstolo Paulo. Haverá um som de trombeta. E, depois desses fenômenos, do brado de Jesus, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus, acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, este evento miraculoso. É assim que será o arrebatamento. Será um evento marcado por sons sobrenaturais, sons celestiais, um brado do céu, uma voz angelical do céu e uma trombeta também celestial. E isso será tão rápido, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que é no momento, no abrir e fechar de olhos. E alguns inferem apropriadamente que o brado de Jesus é um brado de triunfo sobre a morte. E os que tiverem morrido em Cristo, eles ouvirão esse brado. O Israel remanescente, o Israel que aguarda o Messias, o Israel que está na expectativa da nova era prometida para esse povo, para essa nação, para essa raça, provavelmente, muito provavelmente, serão eles que ouvirão a voz do arcanjo, o arcanjo de Israel, o arcanjo Miguel. E a trombeta de Deus será ouvida, essa é uma inferência que muitos fazem, pelos cristãos vivos, pelos verdadeiros cristãos que estiverem por ocasião daquele evento, militando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e estiverem amando a vinda do Senhor, aguardando o seu retorno. Então será assim o arrebatamento. Será um evento marcado por sons estranhos aos nossos ouvidos e por uma rapidez incalculável. É assim que será o arrebatamento. Qual o propósito do arrebatamento? Cristo virá arrebatar a igreja para revivificar os seus discípulos que já morreram, que foram fiéis ao seu chamado, que viveram para a sua honra e para a sua glória, e que atualmente estão descansando em todo o mundo, em todo o planeta Terra. No dia do arrebatamento, esses mortos serão ressuscitados, e um dos propósitos do arrebatamento é revivificar os discípulos de Jesus sepultados em todo o mundo. Segundo, transformar os corpos dos homens e mulheres que servem a Deus e que estiverem vivos, os discípulos de Cristo que estiverem vivos por ocasião deste fenômeno, deste evento miraculoso de grande impacto global. Os vivos que estiverem em fidelidade a Deus, que tiverem nascido de novo. Quem nasceu de novo e estiver vivo quando a trombeta de Deus soar, terá seus corpos transformados e serão arrebatados para se encontrar com os que já foram ressuscitados e que precedem os que estiverem vivos nessa experiência muito rápida e gloriosa de ressurreição e transformação. Segundo propósito do arrebatamento é revelar Cristo à igreja. Jesus disse para os seus discípulos na oração sacerdotal que desejava que os seus discípulos vissem a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E quando o arrebatamento acontecer, os que morreram em Cristo e que forem ressuscitados, e os que estiverem vivos, que tiverem seus corpos transformados, e subirem em direção às nuvens, subirem em direção à presença de Jesus, Cristo se revelará pela primeira vez à sua igreja em um estado de glorificação plena. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento também, um dos propósitos do arrebatamento é proteger a igreja da ira de Deus que será derramada sobre a terra depois do arrebatamento. Os juízos dos selos, das trombetas e das taças do livro de Apocalipse
eles serão realizados, eles serão desencadeados sucessivamente durante o período da 70ª semana de Daniel, o período de angústia para Jacó, um período de 7 anos. A igreja recebe a promessa. Paulo diz que nós seremos livres da ira, do dia da ira. Ele escreve isso aos Tessalonicenses. Ele cria essa expectativa nos Tessalonicenses de que a igreja será protegida da ira. E a promessa específica à igreja de Filadélfia, que é uma representação profética dos servos de Deus, das comunidades de fé que estiverem acesas, que estiverem vivas, que estiverem conectadas com Deus e com o Evangelho nos últimos tempos, uma igreja assediada, uma igreja que enfrenta a oposição, mas que não nega o nome de Jesus, mesmo que seja uma igreja que se considere frágil, que se considere insignificante. Para esse remanescente, a promessa ainda está de pé, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Essa é uma promessa clara, não de livramento durante aquele período, mas livramento divino daquele período. A igreja não enfrentará a grande tribulação. Ela será raptada, ela será arrebatada antes que a 70ª semana de Daniel se inicie. E o quinto objetivo do arrebatamento é levar a igreja para a casa do Pai. Jesus tinha dito para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E até hoje a igreja do Senhor está aguardando a preparação dessas moradas. Porque o desejo de Jesus é para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Em João capítulo 14, do 1 ao 3. Então esses são os propósitos do arrebatamento. Em quarto lugar, quando ocorrerá o arrebatamento? O arrebatamento acontecerá à meia-noite. Jesus disse que à meia-noite houve um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. A meia-noite antecede o começo de um novo dia. Isso revela um tempo de crise, um tempo de escuridão, de obscurantismo espiritual e moral. E nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo uma meia-noite moral e espiritual na história da humanidade. Segundo Jesus, ele iria voltar e a redenção dos seus, a transformação dos seus aconteceria quando os sinais do seu retorno glorioso começassem a se manifestar. Quando ele dá um catálogo de fenômenos que aconteceriam antes da inauguração do seu reino, como o surgimento dos falsos profetas, os fenômenos no céu e na terra, as convulsões da natureza e as turbulências políticas no mundo e entre as nações, as guerras e os rumores de guerra, período que ele chamou de princípio das dores. Ele disse para os seus discípulos: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E sem dúvida nenhuma, diante de tudo que está acontecendo atualmente no mundo, o relógio de Deus, o ponteiro de Deus, está apontando, sem dúvida nenhuma, para o começo de um novo dia e de uma nova era que será trazida ao mundo e aos homens pela instrumentalidade do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que vai voltar como leão da tribo de Judá para salvar a nação de Israel e governar este mundo com justiça e com cetro de ferro. Segundo ele viria a qualquer momento. Ele mandou que seus discípulos vigiassem, porque assim como não sabemos a hora em que vem o ladrão, também o seu retorno para os seus servos seria surpreendente, seria repentino, seria a qualquer momento, seria iminente. E antes da hora da aprovação do mundo, é a promessa que ele fez para a igreja de Filadélfia, que tiraria a igreja da hora da aprovação que haveria de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitavam sobre a terra. E essa provação de grande magnitude não aconteceu nos dias das igrejas da Ásia,
mesmo que as perseguições fossem intensas, mas o anticristo não apareceu naqueles dias. A nova ordem mundial que ainda está para ser implantada não aconteceu naqueles dias. Então aquela promessa, ela era para uma igreja que representava profeticamente a igreja, o remanescente de Deus dos últimos tempos, que existiria e que conviveria com uma outra igreja representativa dos desviados, que é a igreja de Laodiceia. Então o arrebatamento acontecerá de forma iminente, e nós somos uma geração que tem visto com os nossos próprios olhos fenômenos acontecerem e convulsões em toda a terra que nossos ancestrais não tiveram a oportunidade de perceber. Então, nós estamos vivendo em um tempo profético e nossos olhos devem estar abertos, nossos ouvidos também abertos, para ouvir o que o Espírito de Deus tem para falar à igreja de Deus nestes últimos dias. Mas o que acontecerá depois que a igreja for arrebatada? No céu, os cristãos serão julgados no tribunal de Cristo. Paulo diz na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele deixa bem claro que nós prestaremos contas com o Senhor no tribunal de Cristo. Cada um de nós seremos julgados segundo as nossas ações e as nossas motivações. Seremos julgados como os servos. Importa que cada um de nós prestemos contas das escolhas que fizemos como cristãos, como servos de Deus, e também no exercício da mordomia que Deus nos confiou. Então, no céu, os servos e servas de Deus, ressuscitados e transformados, eles serão julgados como servos para receber ou deixar de receber galardões, que são recompensas que Deus dará àqueles que lhe foram fiéis, que viveram para a sua glória e que se esforçaram para expandir o seu reino através do seu viver. Mas na terra, o que acontecerá depois do arrebatamento? A preparação imediata para o início da 70ª semana de Daniel. Tribulação não se inicia imediatamente com o arrebatamento. Algumas situações terão que estar presentes no contexto para que o anticristo ele apareça no cenário mundial e mostre a sua cara. Então na terra acontecerá a tribulação de 7 anos, o período mais terrível da história da humanidade e a provação mais dolorosa pela qual a nação de Israel já passou durante todo o seu tempo de peregrinação. Durante 7 anos haverá grande tribulação como nunca houve nem jamais haverá. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quando o anticristo surgir no cenário, 3 anos e meio, assinando um tratado de paz com a nação de Israel e trazendo ordem ao caos que estará existindo no mundo, o mundo viverá um período de falsa paz que durará 3 anos e meio. Mas na segunda metade desses 7 anos, haverá a grande tribulação e a contagem regressiva para a parúzia, a volta de Cristo em grande poder e glória, a manifestação pública de Jesus aos olhos de todas as nações da terra. Todo olho verá, até quantos o traspassaram. Por que precisamos conhecer esses assuntos? Porque somos exortados a prestar atenção nessas questões. Pedro deixou isso bem claro. Cristo e seus apóstolos trataram com detalhes sobre esses eventos. E o discernimento sobre esses assuntos tem consequências práticas diretas na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, na nossa vida prática. E para finalizar, como devemos viver em face desses grandes acontecimentos? Como devemos viver? Que estilo de vida nós devemos adotar? Um estilo de vida escatológico. Devemos manter firme o nosso coração em nossa aliança com Deus. Devemos decidir obedecer mais a Deus do que os homens, porque os homens se desencaminharão nos últimos dias. Um grande desvio espiritual e doutrinário já está acontecendo e ele tende a crescer a cada dia. E nós seremos desafiados a tomar essa decisão de ser leais a Deus ou leais aos homens antes que o arrebatamento aconteça. Tudo indica que essas coisas têm que acontecer
num nível de intensidade cada vez maior. Devemos decidir obedecer mais a Deus do que aos homens. Em terceiro lugar, suportar o sofrimento com paciência. Não devemos temer o cálice que estamos destinados a beber. O mundo que jaz no maligno e Satanás declararam guerra ao povo de Deus. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Disse o apóstolo Paulo, e isso é inevitável para aqueles que quiserem viver a vida cristã, independentemente das consequências nestes dias que antecedem o retorno do Senhor. Em quarto lugar, devemos cultivar a comunhão com Deus com persistência. Não devemos abrir mão da nossa sensibilidade espiritual, nem mudar o foco, jamais perder Jesus de vista. Não devemos colocar outra coisa acima dos interesses do reino de Deus, porque a qualquer hora aquele que há de vir virá e não tardará. E em quinto lugar, devemos manter viva a esperança, a expectativa pelo retorno iminente do Senhor. Se vivermos esse estilo de vida escatológico, estaremos em pé na presença do Filho do Homem quando ele voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.